Este é um espaço dedicado àqueles que buscam aprofundar seus conhecimentos e testar seus limites intelectuais. Investir envolve riscos, portanto, consulte um profissional de investimentos. Já deixa o like e se inscreva para mais conteúdos como este. Este quiz começa agora! Primeira pergunta: qual das alternativas abaixo não é um passo importante para alcançar a independência financeira? Gastar menos do que se ganha, investir em ativos de alto risco, criar um fundo de emergência, planejar o futuro e estabelecer metas financeiras. Ou buscar conhecimento sobre finanças pessoais. Tempo. Resposta correta: investir em ativos de alto risco. Investir em ativos de alto risco pode levar a perdas significativas e comprometer a segurança financeira a longo prazo. A construção de um patrimônio sólido exige diversificação e um planejamento financeiro consistente, priorizando a preservação do capital. Segunda pergunta: qual das alternativas abaixo não é um benefício do investimento em renda fixa? Baixo risco de perda do capital investido, retornos garantidos acima da inflação, liquidez, pagamento de juros periódicos ou diversificação da carteira de investimentos. Tempo. Resposta correta: retornos garantidos acima da inflação. Embora a renda fixa ofereça maior segurança do que a renda variável, não há garantia de que os retornos serão superiores à inflação. A taxa de juros dos investimentos em renda fixa é influenciada por diversos fatores econômicos e pode variar ao longo do tempo. Terceira pergunta: qual das alternativas abaixo não é um benefício do investimento em renda variável? Potencial de altos retornos no longo prazo, baixo risco de perda do capital investido, diversificação da carteira de investimentos, acompanhamento constante do mercado financeiro, ou possibilidade de investir em empresas inovadoras. Tempo. Resposta correta: baixo risco de perda do capital investido. A renda variável é caracterizada por maior volatilidade e risco de perda do capital investido em comparação à renda fixa. Os valores dos ativos podem flutuar significativamente, dependendo de fatores como cenário econômico, desempenho da empresa e expectativas do mercado. Quarta pergunta: qual das alternativas abaixo não é um objetivo principal do planejamento financeiro pessoal? Aumentar a renda, diminuir as dívidas, eliminar todos os gastos, alcançar objetivos de longo prazo, ou criar uma reserva de emergência. Tempo. Resposta correta: letra C, eliminar todos os gastos. Eliminar todos os gastos não é um objetivo realista ou saudável financeiramente. É importante ter um equilíbrio entre gastos e economia, priorizando necessidades e desejos. O objetivo é gastar de forma consciente e planejada, não eliminar todos os gastos. Quinta pergunta: qual das alternativas abaixo não é um fator que influencia diretamente o valor de uma ação na bolsa de valores? Resultados financeiros da empresa, notícias e eventos do mercado, taxa de juros da economia, quantidade de ações da empresa no mercado ou expectativas dos investidores. Tempo. Resposta correta: quantidade de ações da empresa no mercado. A quantidade de ações de uma empresa em circulação, oferta, não influencia diretamente o valor individual de cada ação. O que influencia o preço é a relação entre a oferta e a demanda, ou seja, a quantidade de ações que os investidores desejam comprar em relação à quantidade disponível. Sexta pergunta: qual das alternativas abaixo não é um benefício da diversificação de investimentos? Redução do risco total da carteira, aumento do potencial de retorno a longo prazo, proteção contra a volatilidade do mercado, garantia de lucro em todas as situações de mercado, ou acesso a diferentes classes de ativos. Tempo. A resposta correta é: garantia de lucro em todas as situações de mercado. Diversificar os investimentos não garante lucro em todas as situações de mercado. Mesmo com uma carteira diversificada, é possível ter perdas em determinados períodos. O objetivo da diversificação é reduzir o risco e aumentar as chances de obter bons retornos a longo prazo. Sétima pergunta: qual das seguintes opções não é um benefício de se ter um bom planejamento financeiro? Redução do estresse financeiro,
maior capacidade de alcançar objetivos a longo prazo, aumento da dependência de empréstimos, melhora na qualidade de vida, ou maior controle sobre as finanças pessoais. Tempo. E a resposta certa é: aumento da dependência de empréstimos. Um bom planejamento financeiro visa justamente reduzir a necessidade de recorrer a empréstimos, ao otimizar gastos e promover a economia. As outras opções estão diretamente ligadas aos benefícios de um planejamento eficaz. Oitava pergunta: qual é o principal objetivo da reserva de emergência? Investir em ativos de alta rentabilidade, pagar dívidas com juros altos, comprar bens materiais que não são essenciais, fazer uma viagem internacional ou ter um fundo para cobrir gastos inesperados. Tempo. Resposta correta: ter um fundo para cobrir gastos inesperados. A reserva de emergência serve como um colchão financeiro para imprevistos, como perda de emprego ou gastos médicos, evitando que você precise recorrer a empréstimos com juros altos. Pergunta 9. Qual é a principal vantagem de se ter um orçamento pessoal? Gastar mais dinheiro, controlar os gastos e alcançar objetivos financeiros, evitar o uso de dinheiro em espécie, comprar tudo o que se deseja, ou não precisar se preocupar com o futuro. Tempo. Resposta correta: controlar os gastos e alcançar objetivos financeiros. O orçamento pessoal permite acompanhar a entrada e saída de dinheiro, identificar gastos desnecessários e direcionar recursos para aquilo que realmente importa. Chegamos à 10ª pergunta. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Após essa, temos uma pergunta bônus te esperando. Lembre-se de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os nossos vídeos. Qual é a principal vantagem de investir em um fundo de investimento? Garantir o dobro do valor investido em um curto período. Eliminar completamente o risco de perder dinheiro. Ter acesso a uma carteira diversificada. Evitar pagar impostos sobre os rendimentos. Ou controlar individualmente cada ativo da carteira. Tempo. E a resposta correta é: ter acesso a uma carteira diversificada. Fundos de investimento permitem que pessoas com diferentes perfis financeiros invistam em uma variedade de ativos, ações, títulos, etc., distribuindo o risco e potencializando os retornos. Pergunta bônus: é verdade que investir em um único ativo é a melhor estratégia para garantir altos retornos a longo prazo? Sim, pois permite concentrar os recursos em um único investimento com alto potencial de crescimento. Sim, desde que o ativo escolhido seja um fundo de investimento de alta rentabilidade. Não, pois a diversificação é fundamental para reduzir o risco e aumentar as chances de obter bons resultados a longo prazo. Responda pelos comentários. Queremos saber também qual a sua estratégia de investimento. Conta pra gente nos comentários e vamos debater.